dando início a mais uma audiência pública online do município de Arroio do Sal. Damos as boas-vindas a todos, cidadãos, servidores, vereadores e demais usuários da informação. Nesse encontro de hoje, teremos a oportunidade de analisar aí, de forma transparente e objetiva as metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023. A audiência pública das metas fiscais é sempre um momento aí importante para a gente entender o panorama financeiro que molda o futuro da nossa cidade, né, que molda o futuro de Arroio do Sal. Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio, sou contador do município desde 2017 e hoje vou guiar essa análise e responder às eventuais perguntas junto com a gestão, que essas perguntas inclusive podem ser enviadas por e-mail ou enviadas aí nos comentários das nossas publicações dessa audiência pública. E vamos juntos explorar os números que impactam diretamente a nossa comunidade. Agradeço a participação de todos, né, a participação de cada um, e sem mais delongas, vamos ao que interessa nessa audiência, o alcance das metas e as finanças do município de Arroio do Sal. O roteiro da nossa audiência de hoje, então, iniciaremos entendendo as metas fiscais, o que elas são e por que elas importam. A gente avança então para aquela radiografia financeira, onde nós analisamos as receitas que impulsionam o desenvolvimento municipal. Em seguida, falamos do gerenciamento das despesas, damos aí uma navegada pelas despesas municipais, avaliamos o desempenho delas, o que nos possibilita analisar e avaliar os resultados financeiros e orçamentários do exercício de 2023, avançando em seguida para os marcadores legais, onde a gente cita e traz os índices constitucionais que regem a gestão pública municipal, e finalizamos aí com uma conclusão referente aos resultados e perspectivas, tendo em vista o terceiro quadrimestre do exercício de 2023. A gente gosta de iniciar sempre dando uma noção geral do assunto que é tratado na audiência pública, até porque às vezes tratam de assuntos técnicos, então a gente tem às vezes o cidadão ou o usuário novo que não está acostumado com esse tipo de assunto, mas as metas fiscais aí são simples, né? O que são e por que elas são importantes. As metas fiscais são regras estabelecidas pelas normativas, pela legislação do Brasil. Elas são regras importantes que ajudam a controlar como o dinheiro público é gasto. Servem para evitar desperdícios e garantir que o nosso dinheiro seja usado de maneira eficiente. Essas análises, essas avaliações são feitas periodicamente, né, especificamente no caso das metas fiscais em maio, setembro e fevereiro, que são momentos aí cruciais para garantir a responsabilidade fiscal durante a execução orçamentária, durante o exercício fiscal. E nessa audiência vamos explorar juntos como o município cumpriu essas metas. É com grande satisfação que eu aproveito também para compartilhar que a Arroio do Sal conquistou a nota A no ranking nacional da qualidade da informação contábil fiscal, né, entre mais de 5 mil municípios. Estamos em 20º lugar no Brasil, 11º no estado do Rio Grande do Sul, e ocupamos também posição de destaque como primeiro no litoral norte gaúcho. Essa conquista reflete nosso compromisso com transparência e qualidade das informações que fundamentam essa audiência, garantindo uma análise sólida e confiável. Parabéns a todos envolvidos por esse feito notável no exercício de 2023. Vamos analisar então as receitas, o desempenho das nossas receitas no exercício de 2023. Então, de janeiro a dezembro de 2023, que a gente pega aí todos os quadrimestres do ano, em relação à nossa previsão anual atualizada de 97 milhões e 900, quase 98 milhões, temos uma execução de 109 milhões. Vale apontar que, enquanto a previsão atualizada encerra o ano com um valor mais conservador, no momento que, para te atualizar a receita para cima em relação àquilo que tu já acompanhando ao longo do ano, tem o indício de que vai realizar, né, algo ali próximo dos 109 milhões, essa receita só é atualizada conforme a gente tem a capacidade de planejar e executar despesas correspondentes. Por isso que tem uma diferença no valor. Não quer dizer que foi uma surpresa, mas quer dizer sim que foi um bom desempenho em relação àquela previsão inicial do nosso orçamento. Em seguida, a gente vai analisar então as nossas receitas efetivamente. Nós temos as receitas correntes, que daqueles 109 milhões fecharam em 101 milhões e 500, e temos as receitas de capital, que fecharam 2 milhões e 838 arrecadados até dezembro de 2023. O que compõe as receitas correntes? Temos diversos tipos de receitas, vamos dizer assim. Temos a receita tributária,
que envolve nossos impostos, taxas, contribuições de melhoria. Temos as receitas de contribuições, que envolvem contribuição de iluminação pública e a contribuição do nosso regime próprio de previdência. Temos a receita patrimonial, que basicamente são os rendimentos das nossas aplicações financeiras, receitas de serviços e receitas de transferências correntes recebidas pela União e pelo Estado. Em azul, pessoal, nós temos a previsão atualizada e em verde, a realizada. Além disso, nas receitas correntes, nós temos as demais receitas correntes. E nas receitas de capital, nós temos a alienação de bens e a amortização de empréstimos e as transferências de capital. Destacando nesse quadro que resume, né, a receita de um município, de um ente, ela é complexa, então a gente traz essa imagem para simplificar o máximo possível, lembrando aos vereadores e aos técnicos, usuários mais técnicos. Nós publicamos e estamos também enviando ao Legislativo o relatório completo, que detalha cada linha que a gente traz aqui, né? Aqui a gente busca trazer uma coisa mais resumida, mais fácil de se enxergar. Vamos então destacar na receita tributária o desempenho positivo de 6,03% em relação à previsão. 6% pode parecer um número pequeno, é normal, né, considerando todas aquelas variáveis, aqueles parâmetros econômicos, às vezes incontroláveis, mas na nossa receita tributária, que é uma das nossas principais fontes de receita, a gente vê que 6% aí são 2 milhões de reais, então a gente analisa aqui o bom desempenho, a gente enfatiza o bom desempenho, bem como na receita patrimonial, um desempenho absurdamente favorável, de 119%, mais do que o dobro. Aqui a gente depende muito do fluxo de caixa e depende muito da taxa básica de juros e daqueles investimentos realizados. Já adianto aqui, como a gente vai mostrar mais para frente, que não se trata de uma surpresa de aplicações de recursos livres, mas sim dos nossos recursos vinculados, principalmente da área da saúde e especialmente nossos recursos do regime próprio de previdência. Também vale destacar as transferências correntes, que embora tenham uma variação positiva de 3,11% em relação ao previsto, estamos aí também falando de quase 2 milhões de reais, então a gente vai analisar nos slides seguintes com mais detalhe. As outras receitas, tá? A gente cita esse 1 milhão em relação aos 300 mil, vem aí a compensação do ICMS, a gente teve algumas receitas interessantes aí, que embora não seja um valor tão expressivo, para um município como o nosso, com um orçamento aí de 100 milhões, são muito bem-vindos. Nas receitas de capital em 2023 a gente teve a privatização da Corsã, e esse valor, e referente a isso entrou um valor na receita de capital de 1.193.000 para Arroio do Sal. E além disso a gente tem as transferências de capital num valor de 1.643.000, que são aquelas receitas em função de emendas ou de programas federais, enfim, que a gente vai falar também mais para frente. Dentro das nossas receitas correntes, nós temos a já citada receita tributária, uma receita importantíssima para o município e que em 2023 totalizou aí 36.800.000 da nossa receita anual. Como a gente pode ver, ela é basicamente composta por impostos, 88% desse valor é referente à nossa arrecadação de impostos municipais, 11% referente às nossas taxas e 1% contribuição de melhoria. E como a gente vê que o imposto é tão importante dentro da receita tributária, a gente vai analisar os nossos 4 impostos municipais aqui. A gente sabe que é uma informação que o legislativo sempre gosta de acompanhar, os gestores do executivo também, então a gente traz com detalhe. E eu vou aproveitar para explicar bem aqui esse gráfico, né, para ficar fácil para qualquer um entender. Nessa primeira colunas azuis aqui, o que a gente tem? A previsão inicial, quanto que lá em 2022 foi previsto que no exercício de 2023 seria arrecadado. Na segunda linha, a segunda fileira em amarelo, essa previsão atualizada ao longo do ano, conforme a gente foi vendo que a receita teve um bom desempenho e que existia demanda na despesa para ser realizada, a gente foi atualizando essa previsão. Em verde, a receita é efetivamente arrecadada, e em vermelho nós trouxemos o desempenho do ano anterior, porque é uma informação interessante que às vezes consolida o desempenho, né? Fica mais fácil para a gente analisar e avaliar o bom desempenho das receitas tributárias ao longo do ano, beleza? Então a partir daqui, quando aparecer um gráfico mais detalhado, é para isso, é para vocês enxergarem bem. E a gente tem aí, então nessa primeira coluna o IPTU, que a gente vê
uma realização em verde 23.740.000, que em relação à parte azul ali, que é a nossa previsão inicial de 22 milhões, uma arrecadação importante de 1.400.000 a mais, que a gente atribui tanto ao crescimento municipal, bem como à qualidade do cálculo do nosso IPTU, que vem melhorando ano a ano, com a nossa tecnologia, com a nossa forma de cálculo, enfim. E é interessante ver também, olha o tamanho que tem a coluna do IPTU, né? Então o IPTU, aquele imposto que a gente paga sobre os terrenos, sobre os nossos imóveis, olha como ele é importante para a nossa arrecadação em relação aos demais tributos, né? A gente é um pequeno município turístico, então a gente tem aí os valores de imóveis e né, por mais que a gente tenha 10, 13 mil habitantes, nós no verão a gente tem 40, tem 50 mil habitantes, e muitos destes vêm para cá, seja para alugar um imóvel ou tem uma segunda residência, então é isso que explica essa discrepância, né? O nosso município é pequeno, então a gente vê aqui na última coluna o nosso imposto sobre serviço, ele não tem uma arrecadação expressiva, a gente arrecadou 1.700.000 em 2023, essa receita vem crescendo ano a ano, né? Mas continua sendo pequena em relação ao IPTU. O ITBI, a gente vê, é legal citar do ITBI que ali em vermelho, ó, em 2022 foi arrecadado 4.055. Em 2023, 4.005. Por quê? Porque não tem como ter uma constante crescimento desse imposto. Ele depende muito do mercado imobiliário. Então a gente vê uma boa movimentação, uma arrecadação de 4 milhões é excelente, mas a gente vê que não quer dizer que vai ser sempre maior do que o ano anterior. O imposto de renda retido na fonte, a gente teve um excelente desempenho em relação ao previsto, basicamente por duas questões. Primeiro, que o imposto de renda é em função da quantidade de funcionários, de quantidade de servidores públicos, então sobre a folha desses servidores existe essa arrecadação na fonte. E o segundo é a arrecadação em função da IN 1234 de 2012, teve entendimento do STF aí nos últimos anos, então muito recentemente a Fazenda conseguiu se organizar e hoje a gente tem uma metodologia sólida de retenção na fonte no serviço de notas fiscais, e isso aumentou muito a nossa arrecadação, que antes não passava de 100 mil por ano, esse ano já ultrapassou 240 mil e deve ter um desempenho ainda melhor em 2024. A nossa receita patrimonial, que envolve o desempenho dos nossos investimentos, basicamente, é válido citar aqui que daqueles 13 milhões arrecadados, né, que deu 119% a mais do que previsto, a gente pode ver que aqui em roxo essa arrecadação se refere aos recursos dos valores do FAPES aplicados, do nosso regime próprio de previdência. Em vermelho, de recursos vinculados, educação, saúde, entre outros. E dos 13 milhões arrecadados, a gente tem 2.643.000 que esses sim se referem a recursos livres. E válido citar também que desses recursos livres, em relação ao previsto, houve um excesso de arrecadação em função do fluxo de caixa e da taxa básica de juros que se manteve alta em 2023, a gente teve aí uma surpresa, um excesso de arrecadação de 516 mil. Então, de toda aquele excesso de 13 milhões em relação aos 6 milhões previstos, a gente vê que de recurso livre, apenas 516 mil reais. Em seguida, também dentro das receitas correntes, nós temos a importantíssima receita do grupo das transferências correntes. Primeiramente, a gente vai trazer aqui, naquela mesma lógica do gráfico, para a gente conseguir visualizar bem, a análise das transferências correntes da União, ou seja, que a União, né, que o governo federal envia para todos os municípios, então também para Arroio do Sal, que faz parte da República Federativa Brasileira. Então a gente tem aqui que dessas receitas de transferências correntes que totalizam 44 milhões, as da União são bem representativas. Na primeira coluna a gente tem o FPM, que lembra no IPTU, que é a nossa principal receita de impostos, a gente vê que das transferências correntes da União, o FPM é o carro-chefe, e não só das transferências correntes da União, como a gente vai ver em relação às do Estado, também ela é muito maior, e ela é transferida aí basicamente em função, claro, do desempenho econômico do país, mas distribuído para cada município em função do censo populacional. Então, muito importante o cidadão que está vendo, quando chegar o IBGE aí para perguntar e pegar informações de quantos moram aí, né? Isso é com base nesse censo
que o município recebe recurso para poder fazer investimentos na cidade, então não temam responder essas questões quando o servidor do IBGE devidamente identificado chegar e fazer para vocês vão estar aí fazendo um grande serviço para a nossa cidade. Então no FPM a gente vê um desempenho ali em verde, uma realização de 15.855.000, que em relação à previsão inicial de 15.700.000, a gente considera que foi quase na tampa em relação ao previsto. Um bom desempenho, é claro. Na educação a gente vê uma realização de 1,5 milhão em relação a 1.230.000 previsto. Aqui que tem das transferências da educação, aqui a gente está citando salário de educação, os recursos da alimentação escolar, transporte escolar, recursos que, embora não tão expressivos em relação ao total do nosso orçamento, são importantíssimos para a gestão da educação no nosso município. A saúde, desde a pandemia a gente vem tendo esse bom desempenho. Olha aqui em verde, né, a gente vê no gráfico que ele até está bem maior do que o previsto e também do que o atualizado, porque a gente vem recebendo recursos de programas, incrementos dos programas da saúde, da União, então a gente arrecadou 3.800.000 em 2023 e a nossa previsão era de apenas 1.600.000, então um ótimo desempenho de recursos da saúde, muitos destes, às vezes, por aquilo que eu falei, complexidade, licitar, planejar a despesa, acabam ficando de superávit, então se não é realizado dentro do exercício, vai ser realizado no próximo exercício e assim por diante. E aqui a gente tem as demais receitas, que não tanto expressivas, mas uma boa realização aí de 1.147.000, e em relação ao previsto a gente vê um salto, especificamente porque ao longo do exercício de 2023, a gente vai ver que isso acontece também nas transferências do Estado, houveram leis aí do governo federal e do governo estadual repassando aos municípios uma compensação pela perda do ICMS. Então é por isso que a gente não conseguiu prever essa receita, porque ela realmente foi decidido que seria distribuído aos municípios após já a aprovação, o período de aprovação da lei orçamentária anual. As transferências correntes do Estado, então, que é também daquele total de 44 milhões, a gente vai ver a participação. Aqui a gente nota que o ICMS é o principal, é o carro-chefe das receitas das transferências estaduais, uma realização de 4 milhões frente aos 3.800.000 previstos, um bom desempenho, dentro do esperado. O IPVA também dentro do esperado, 1.300.000 em relação ao previsto. Recursos da saúde, um bom desempenho, um pouquinho a menos, mas compensado pelas transferências da União, então nada que prejudique a gestão de recursos da saúde. E as demais receitas, como eu falei, em verde o realizado maior do que previsto em função da compensação do ICMS. Isso é basicamente o que compõe as transferências correntes do Estado do Rio Grande do Sul. Para finalizar as transferências correntes, nós temos a análise das transferências do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil. Em relação àqueles prognósticos do Ministério da Educação e da elaboração da LDO e LOA do Estado do Rio Grande do Sul, que são os dados que a gente fundamenta para estimar a nossa receita de Fundeb por exercício, o desempenho foi muito bom, não comprometeu em nada a gestão de recursos da educação, né, facilitou para que as despesas planejadas fossem executadas ao longo do ano, uma vez que da previsão de 10 milhões e 200, a gente arrecadou aí praticamente 10 milhões, então dentro dos prognósticos que a gente recebeu. E válido citar também, quando a gente fala do Fundeb, que a gente tem aí o mínimo a ser gasto com profissionais de educação na porcentagem de 70% desse recurso recebido. E a gente terminou 2023 realizando aí despesas que totalizam 88,93%, então a gente alcançou essa meta em 2023. Agora analisando um pouquinho na receita de capital, para a gente finalizar esse raio-x da receita, a gente vê que as receitas de capital recebidas em 2024 dizem respeito ao quê? A alienação de bens em azul, esse gráfico pizza, que a gente vê no valor de 1.193.000, como eu já citei, foi em relação à privatização da Corsã. Então, o Arroio do Sal, assim como os municípios do estado do Rio Grande do Sul receberam uma porcentagem desse valor da venda, a gente recebeu aí 1.193.000. E em vermelho, as transferências de capital, que em 2023 foram todas elas para a Secretaria da Saúde, destinados a convênios, programas e emendas destinados a programas da saúde, então que somaram em 1.643.000, basicamente para aquisição de equipamentos, algumas para custeio e também para aquisição de
veículos, enfim, para a estrutura da saúde. As receitas intra-orçamentárias, nós temos aí, é válido citar, além das receitas correntes de capital, que a gente mostrou com detalhe, existem também as intra-orçamentárias, que a gente separa, porque são as receitas que a própria prefeitura tem que pagar para compor o nosso regime próprio de previdência. A previdência social, que é, assim como a saúde e a educação, é importantíssimo para a economia e para o desenvolvimento de um país a longo prazo. Então, existem essas regras, né? E dentre essas regras, no nosso município, a gente tem aí a contribuição patronal para o regime próprio do servidor ativo de 14%. Então, a prefeitura paga, o executivo e o legislativo pagam em função de cada servidor ativo efetivo esse valor de 14%, que está aí em vermelho, que somaram em 2023 R$1.193.000, e em rosa, a amortização do passivo atuarial, que é para recuperar a contribuição que não era devidamente feita lá no começo, né? Isso acontece aí com diversos municípios, bem como para buscar o equilíbrio previdenciário no futuro, existe essa alíquota de amortização do passivo atuarial, que atualmente é de 20,8%, e que compõe também a arrecadação da receita intra-orçamentária em 2023. Agora a gente vai falar do desempenho das despesas, vamos aí navegar pelas despesas municipais, e a gente pode ver que a despesa total acumulada até o terceiro quadrimestre de 2023, nós temos uma dotação atualizada de 105 milhões e uma despesa empenhada de 97 milhões até dezembro. Uma dotação atualizada de 105 milhões e foi empenhada apenas 97. Por que isso acontece? Muitas vezes em função de recursos recebidos, de algum convênio, de algum programa, que a despesa não foi licitada a tempo, não pôde ser empenhada dentro do exercício, mas a gente deu uma analisada aqui para ficar bem transparente na audiência pública, e essa diferença de 7 milhões e 700 que a gente tem entre a dotação atualizada e a empenhada, na verdade, grande parte dela aí é referente ao orçamento do Poder Legislativo e do regime próprio de previdência, ou seja, dotações que estão disponíveis nesses orçamentos e não foram empenhadas durante 2023 pelos diversos motivos, principalmente grande parte desse valor referente ao regime próprio de previdência, porque a diferença entre os recursos arrecadados pelo FAPES e aquela despesa que é o pagamento do pessoal, dos pensionistas, dos aposentados, é uma reserva que vai para o FAPES, então ela é justamente dotação não utilizada. Então é legal a gente trazer essa informação para não parecer que olha, em relação à dotação disponível, por que né, todos aqueles projetos que chegam para o Legislativo querendo aumentar a dotação, por que não foi empenhado? Não, na verdade, a gente vê que do Executivo, aí 936 mil, esses sim não foram empenhados em 2023, da nossa dotação atualizada, mas o restante aí, grande parte em função do FAPES e um pouquinho também do Legislativo. Avançando na despesa, vamos analisar um pouquinho das despesas também. O que a gente tem? As despesas correntes, que totalizaram 86 milhões, e as despesas de capital, que totalizaram 11 milhões. O que compõe as despesas correntes? Basicamente, pessoal e encargos, então em azul, aquela dotação atualizada, né? E em verde, aquilo que foi empenhado no exercício de 2023, então a gente tem 56 milhões de dotação, 54 milhões 666 foram empenhados, isso considerando executivo, legislativo e FAPES, perfeito? Juros da dívida, pagamento de juros da dívida, a gente tem aí a previsão, a dotação atualizada de 454 mil, empenhamos 378 mil, né? E nesse caso o que foi empenhado é o correto, o que deveria ter sido pago ao longo do exercício. E as outras despesas correntes que envolvem manutenção da máquina, contratação dos diversos serviços, terceirização de alguns serviços, né, especializados, enfim. A gente tem aí 34 milhões de dotação atualizada e 31 milhões empenhados nessas questões. Entram aí também as receitas de capital, as reservas de contingência, enfim, por isso que tem essa diferença aí entre as despesas. E a gente tem aí as despesas de capital, que nos investimentos dos 13 milhões e 400 de dotação atualizada foram realizados 10 milhões 365, um bom valor de empenho de investimento. Investimento é obra, é aquisição de equipamento, de máquina, de infraestrutura para realização do serviço público. Amortização da dívida, pagamento então do principal da dívida, 739 mil empenhado no ano, e esse foi o desempenho da nossa despesa e a análise da nossa despesa em 2023.
Analisamos o desempenho da receita e da despesa, então agora a gente tem condições de trazer os resultados financeiros e orçamentários de 2023 do nosso município. Resultados então do quadrimestre. A gente teve uma receita orçamentária de janeiro a dezembro, como a gente viu, no valor de 109.037.227. A despesa orçamentária empenhada de 97.802.615. Então, a gente tem um resultado orçamentário, né, a receita menos a despesa, de 11.105.403,99. Esse resultado pode passar a falsa impressão de ser um superávit de recursos livres, que uma sobra de recursos, mas a gente deixa o alerta aqui que na análise a gente vê que esse resultado orçamentário positivo do exercício de 2023, ou seja, daquilo que entrou em 2023, daquilo que foi empenhado em 2023, ele se refere a recursos vinculados, porque de recurso livre, inclusive, a gente até empenhou mais do que arrecadou, porque foi utilizado bastante superávit de anos anteriores, então é por isso que o resultado orçamentário que a gente tem que analisar ano a ano, né, diferente do resultado financeiro, que a gente vai ver logo na sequência, né, é importante destacar esse ponto. Esse resultado orçamentário engloba recursos vinculados e é por isso que a gente está falando de FAPES novamente, né, estamos falando de recursos da saúde, da educação, assistência social, etc. Então esse foi o nosso resultado orçamentário de 2023. E a nossa relação, então, da despesa sobre a receita de 0,9, que é saudável, né, a tua receita consegue arcar com a despesa empenhada. O resultado primário, que é a diferença entre a receita primária e a despesa primária. O que é receita e despesa primária? A receita é aquilo que tu arrecada do contribuinte, né, da atividade econômica, do cidadão, do tributo, e a despesa primária é aquilo que tu devolve para o cidadão, devolve para o município, devolve para a região, para a estrutura, devolve na prestação de serviços. Basicamente, a gente está falando que o resultado primário não envolve rendimentos financeiros, seja na receita, seja daqueles juros que a gente paga em função de pagamentos de operações de crédito. Enfim, então, o nosso resultado primário, a receita primária menos a despesa primária, é positivo, no valor de 2.473.000, o que é bom, o que sinaliza que a gente tem condições de arcar com as nossas dívidas. E o resultado nominal, esse sim considera tanto os rendimentos financeiros como o pagamento de juros, também finalizou o ano de 2023 positivo em 3,5 milhões. Isso porque a gente, como a gente viu nos slides anteriores, a gente teve bom desempenho na receita patrimonial, então o nosso juros ativo foi muito maior do que o juro passivo, o que leva também ao alcance dessa meta e o respeito dessa meta, mesmo que comparado às metas estabelecidas nas nossas diretrizes orçamentárias. Entrando então nos índices constitucionais, a gente tem a nossa receita corrente líquida calculada de acordo com as normativas do Tribunal de Contas do Estado e da Secretaria do Tesouro Nacional no valor de 88.990.408,97. Tá, aqui é uma receita, é uma fórmula, aquele total da receita que a gente teve de 109 milhões. Algumas receitas fazem parte, outras não, por isso que a gente tem um valor diferente. Como eu falei, é uma fórmula matemática estabelecida nessas normativas que é utilizada como base para alguns índices, como, por exemplo, a despesa com o pessoal do executivo, que fechou 2023 em 45 milhões, e o índice de 51,09, acima do limite de alerta, mas abaixo do limite prudencial, e da despesa com o pessoal do legislativo, que fechou 2023 em 2.281.000, 2,56% em relação à receita corrente líquida, dentro também, inclusive, do limite de alerta e do limite prudencial e legal do índice com o pessoal. Avançando nos índices constitucionais, a gente tem os gastos constitucionais com educação, que também, de acordo com a forma, né, a gente tem um orçamento da educação aí que ultrapassa 20 milhões de despesa empenhada, mas essas despesas que são consideradas para esse índice, a gente soma 14.936.000, que fecha o ano com 25,39%, alcançando a meta mínima constitucional e obrigatória de 25%. E os gastos constitucionais com saúde fecharam em 16.308.703, também de acordo com uma fórmula, foi empenhado mais do que isso, e a gente vê aí um índice mínimo de 15% constitucional que deve ser buscado, a gente, né, quase dobrou esse índice, fechamos em 28,57, também alcançando essa meta.
Chegando então ao fim dessa audiência, a Secretaria da Fazenda aproveita, junto à gestão, para declarar que as metas foram respeitadas, foram alcançadas e que o desempenho fiscal do município é favorável, indica a possibilidade de continuidade do desenvolvimento municipal, do crescimento municipal, claro, dentro das limitações, dificuldades que todos os municípios enfrentam. Quero expressar meu sincero agradecimento a todos que participaram dessa audiência pública. A presença de cada um é fundamental para fortalecer a transparência, o envolvimento do cidadão e dos demais usuários nas informações relativas à nossa comunidade. O nosso comprometimento com a transparência e a prestação de contas é constante. Vamos aí continuar trabalhando para aprimorar e fortalecer a gestão fiscal, sempre alinhado ao interesse e necessidade do nosso município. Fiquem à vontade para enviar feedback, sugestões ou dúvidas nos canais oficiais da Prefeitura. A voz do cidadão é muito importante para a gestão municipal. E com isso, declaro encerrada a audiência pública de análise das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023. Obrigado pela atenção de todos e participação.